Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 20 de outubro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 141, que tem como título Amor Fraternal. Neste capítulo, Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, em que Paulo diz: permaneça o amor fraternal. E Emmanuel comenta: as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Nesse pequeno trecho em que efetuamos a leitura, Emmanuel nos fala das afeições familiares, dos laços consanguíneos, das simpatias naturais, que elas são muito gratificantes e muito santas para nós, almas encarnadas. Principalmente quando nós elevamos para o altar do sentimento superior. Então, significa dizer que esses amores, essas afeições, esses laços consanguíneos, essas simpatias naturais, são significativas para todos nós, são importantíssimas para todos nós, porque nós as colocamos naquela condição do altar superior do sentimento. Mas ele nos chama a atenção que é razoável que o espírito, ou seja, nós, não venhamos a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. E aí ele coloca dois exemplos. Primeiro, a demasia de cuidado que muitas vezes inúmeros pais acabam prejudicando os seus filhos. Ou o excesso de preocupações que faz muitas vezes com que determinados cônjuges desçam às cavernas do desespero, defrontados defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Então vejam como que é importante este sentimento de amor verdadeiro e fraternal para com as nossas afeições familiares, os nossos laços consanguíneos e até aquelas simpatias naturais que encontramos no dia a dia da vida. Colocamos tudo isso neste altar superior do sentimento como sendo muito importante para nós. Mas Emmanuel pede que nós tenhamos bom senso ao agirmos desta maneira. E o bom senso se faz, como ele mesmo diz, através do equilíbrio, porque o equilíbrio é a posição ideal. Às vezes, o excesso de cuidado prejudica os nossos filhos.
Às vezes, o excesso de ciúme, de desconfiança, o excesso de preocupações desequilibra a vida de determinados casais, tirando deles a felicidade que lhes é própria. Então vejam como até mesmo no devotamento através do amor, o quanto nós precisamos ter equilíbrio. A vida se faz de equilíbrio. Tudo que é de mais ou de menos causa desequilíbrio na mente, no coração, no corpo, na saúde, na fauna, na flora, em toda a atmosfera infinita. Então é preciso que haja equilíbrio. O equilíbrio é a posição ideal. Devemos amar os nossos familiares, amar os nossos laços consanguíneos, amar as simpatias naturais que nos aparecem na vida. Mas, junto a todas elas, o equilíbrio. O amor em excesso muitas vezes cria a desconfiança, o ciúme, a preocupação, o desequilíbrio, prejudica os laços, prejudica os filhos, prejudica os relacionamentos. Nem tanto amor e nem pouco amor, mas que haja um ponto de equilíbrio para que as almas que estão sob a nossa tutela, ou as almas que recebem de nós este amor superior, possam também trabalhar, lutar, evoluir, progredir, aprender constantemente. Por isso que Emmanuel coloca esta passagem de Paulo aos Hebreus: permaneça o amor fraternal. O amor fraternal, ele está devidamente colocado neste ponto de equilíbrio ideal que Emmanuel nos fala. Porque o amor fraternal é justamente entender e compreender que aquela pessoa tem um lugar especial na nossa vida, no nosso coração, mas ela também tem as suas deficiências, ela também tem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas quedas, e ela precisa também constantemente de aprendizado, ela precisa que nós estejamos ali orientando, educando, para que ela se forme da melhor forma possível. Ele continua: em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. Olha que interessante. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. Quando nós confundimos o sentimento fraternal com algo que vai além de tudo isso. E aquilo que era uma bela amizade, uma bela parceria, acaba se tornando um abismo de sombra, porque criamos de forma invigilante contrapontos que vão totalmente contra a esse sentimento fraternal, a este ponto de equilíbrio no nosso relacionamento. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Então ele nos chama a atenção, olha, esse apelo evangélico de Paulo, quando ele diz permaneça o amor fraternal, é muito importante para a nossa compreensão. A fraternidade pura, sim, é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Uma fraternidade pura, alicerçada no verdadeiro equilíbrio,
onde nós colocamos aquela situação, ou principalmente colocamos aquela alma num altar sentimental superior, precisa que tenha esta fraternidade, a fraternidade pura, onde nós olhamos, vivenciamos, mas observamos que não só eu, mas aquela alma necessitamos, como eu disse já anteriormente, de progresso, de evolução, de luz, de ajuda, de educação, de conhecimento. E o amor fraternal, ele está devidamente colocado de uma maneira em que nós, como almas em evolução, saibamos nos compreender sem criarmos problemas, preocupações, dificuldades, prejuízos uns aos outros. Não fazemos nada buscando recompensa, não doamos nada esperando uma retribuição. Fazemos simplesmente pela fraternidade pura. E isso só encontramos quando verdadeiramente compreendemos o ensinamento de Jesus. Quando verdadeiramente compreendemos a presença de Deus nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Temos afinidades maiores com uns e afinidades menores com outros. Ofertamos mais a uns e ofertamos muito menos a outros. Criamos simpatias com uns, mas também criamos antipatias com outros. Se não houver o equilíbrio, que segundo ele é a posição ideal, nós estaremos em nossas encarnações sempre nesta gangorra do mais e do menos. Quando aprendermos a nos posicionar naquele eixo central da gangorra, que é o ponto de equilíbrio que faz com que ela vá e vem, então nós conseguiremos entender e compreender que mesmo com aqueles que possuem menos da nossa parte, eles também merecem o nosso abraço fraternal, o nosso carinho fraternal, o nosso amor fraternal. Porque nós os compreendemos nas suas deficiências, nas suas carências, nas suas necessidades. Nós os compreendemos naquilo que eles precisam de amparo e de ajuda. Enquanto que aqueles que são os que mais possuem de nossa parte, não vamos, de maneira nenhuma, extrapolar o limite que há entre nós. Então vejam como que o equilíbrio é fundamental em todos os setores da nossa vida. Quando nós temos muito calor, sofremos. Quando temos muito frio, sofremos. Quando temos muito sol, sofremos. Quando temos muita chuva, sofremos. É necessário que haja um ponto de equilíbrio. E como eu sempre digo, a lei natural, ela é idêntica a tudo e a todos. O ponto de equilíbrio se faz necessário para que a nossa vida também esteja equilibrada. O amor fraternal que ofertamos a tudo e a todos tem os seus limites e nós precisamos compreender estes limites. É como Emmanuel fala da questão dos filhos. Quando os cuidados são excessivos, exagerados, extrapolam
a razão, o bom senso, o equilíbrio, nós, em vez de estarmos ajudando aquelas almas que estão sob nossa tutela, nós as estamos prejudicando. Estamos criando conceitos em cada uma delas que, na verdade, lá na frente, não serão a grande realidade de que tudo terão, de que tudo podem e de que serão sempre protegidos numa grande redoma contra tudo e contra todos. Porque aquela alma, ao desenvolver-se, ela terá de enfrentar as suas dificuldades próprias. Ela terá de enfrentar os seus desafios próprios, para que ela também, como nós, encontre o seu ponto de equilíbrio. Às vezes somos depressivos demais, outras vezes somos ansiosos demais. Falta o quê? O ponto de equilíbrio. Muitas vezes ficamos vivendo no futuro que não existe, em outras vezes, vivendo num passado que já se foi. Esquecemos do presente. E o que é o presente? É o ponto de equilíbrio. Então vejam como tudo dentro da vida está diretamente ligado nesta questão do amor fraternal e da fraternidade pura de uns para com os outros. Quando olhamos as guerras, quando olhamos as inúmeras situações que acontecem na vida comum, o que nós enxergamos? A falta do equilíbrio puro. Muitos com tanto e outros muitos sem quase nada. É a falta do equilíbrio, porque nós ainda não aprendemos a lidar com a fraternidade pura, a fraternidade verdadeira, aquela que Deus nos oferta desde o instante em que fomos criados e que vamos aprendendo a conhecer através das inúmeras reencarnações. Ele continua: o homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. Olha que importante. Se nós nos sentimos verdadeiramente filhos de Deus e nos sentimos verdadeiramente irmãos das criaturas que nos rodeiam, nós não temos despeito de nada e de ninguém. Nós não temos inveja de nada e de ninguém. Nós não criamos nenhum tipo de ambição na nossa vida para superarmos alguém ou alguma coisa. E não agimos em nada e com ninguém com desconfiança. Quando o amor é fraternal, é verdadeiro, quando há o equilíbrio ideal na nossa vida, nós sempre vamos nos alegrar com o júbilo, com a conquista, com a melhoria, com a felicidade do outro. Eu me sinto feliz pela aventura, pela conquista e pela felicidade do outro. Olha como que é difícil. Como que o equilíbrio ideal é difícil para todos nós. Olhando novamente para o mundo, neste mundo em que nós vivemos, ainda um mundo de provas e expiações, o que nós enxergamos?
o despeito, a inveja, a ambição, a desconfiança, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o melindre, porque o amor fraternal ainda não faz parte de nós. Nos incomodamos, por exemplo, porque o outro adquiriu um carro novo. Nos incomodamos porque o vestido daquela senhora é mais bonito do que o nosso. Nos incomodamos porque determinada pessoa tem tal mediunidade e nós não sentimos nenhum grau de mediunidade. Eu estou usando aí exemplos banais do dia a dia. Nos incomodamos porque o filho daquela pessoa estuda em tal escola e o meu filho não pode usar, não pode estudar, aliás. Então, facilmente, nós nos perdemos neste ponto de equilíbrio e deixamos de exercitar o verdadeiro amor fraternal. E é claro que o amor fraternal não está circunscrito apenas nas coisas boas e positivas, mas também nas coisas ruins e negativas, quando eu as vejo de uma maneira fraternal, entendendo que, da mesma forma que aquela pessoa ou aquele grupo possuem determinada falha, eu também possuo as minhas falhas. E não importa se eles compreendem a minha falha. O que importa é eu compreender a falha dos outros. Porque nós sempre ficamos esperando do outro que ele faça primeiro, quando na realidade a obrigatoriedade é nossa, pelo fato de conhecermos e de sabermos o que é o amor fraternal, o que é a fraternidade pura, o que é este ponto de equilíbrio ideal. Então, é a nós que cabe a responsabilidade maior de colocar em prática. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Ele continua: as afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Brigas, discussões, o bate-boca, as intemperanças, que muitas vezes são criadas no convívio familiar, no convívio do trabalho, no convívio social, no convívio religioso e em demais partes do dia a dia da nossa vida, passam vulcânicas e inúteis, aliás. Por que vulcânicas? Porque elas explodem e colocam para fora aquilo que está insatisfeito dentro de nós. E lá na frente, somos chamados pelo arrependimento. E o arrependimento nos mostra o quanto tudo aquilo foi inútil. E por que foi inútil? Porque nós não conseguimos nos olhar com amor fraternal, com fraternidade pura, com equilíbrio. Ninguém é superior ou é inferior. Ninguém sabe mais ou sabe menos. Cada um está num nível da sua própria evolução. E dentro deste nível evolutivo, eu sei sobre isto, mas não sei sobre aquilo. Eu entendo perfeitamente sobre isso, mas nem sempre entendo perfeitamente sobre aquilo. Eu vivencio esta dificuldade com maior tranquilidade, mas, em compensação, essa dificuldade eu tenho muitos entraves a superar, porque cada um de nós está num nível diferente.
Então, toda afeição violenta, seja ela de que natureza for, elas passam, como diz Emmanuel, vulcânicas e inúteis, explodem, criam inúmeros problemas para a vida atual ou para vidas futuras, comprometimentos materiais e espirituais, morais, fluídicos e energéticos, e lá no fundo, quando o arrependimento nos chama, observamos o quanto foi inútil. Tempo perdido, palavra gasta, que não melhorou a nada e a ninguém. E ele termina dizendo para nós: na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. A minha mãe, numa outra encarnação, pode ter sido minha esposa, o meu pai, meu irmão, o meu tio, o meu filho. Dentro deste processo reencarnatório, onde vamos formando os nossos grupos afetivos, tudo isso se modifica constantemente, a título de aprendizado, a título de evolução, a título de crescimento, de progresso, de ressarcir coisas, dívidas que ficaram pendentes. É que o amor fraternal, este amor verdadeiro, em que a fraternidade pura reina, em que o equilíbrio ideal se faz presente, ele é sublime, ele é puro. O verdadeiro amor fraternal, ele é sublime e puro. Eu amo de verdade. Um amor equilibrado, um amor sensato, um amor, como se diz na gíria popular, de irmão para irmão. Este amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão. Eu compreendi plenamente este amor fraternal que tenho por esta pessoa ou por este grupo. Isso, para mim, se torna, segundo Emmanuel, a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Olha que bonito. É algo que se torna eterno. A fraternidade pura, o amor fraternal verdadeiro, o equilíbrio ideal, quando verdadeiramente colocados na nossa vida, perante uma pessoa, perante um grupo de pessoas, ele se torna imperecível e vai sobreviver no caminho eterno. Aonde quer que nós estejamos, em qual situação estejamos, este amor fraternal estará embutido em nós, de nossa parte para com os outros e dos outros para conosco. Então fica aí o nosso singelo estudo e reflexão do dia de hoje, o livro Pão Nosso, capítulo 141, Amor Fraternal. Aproveito para convidar a todos vocês, daqui a pouquinho, às 20 horas, o nosso estudo sistematizado, na nossa série Estudo Sistematizado, quando estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos vocês tenham aí um bom final de domingo, uma semana repleta de muita luz, de muita paz, de muita alegria no coração
e que todos nós possamos sempre trabalhar interiormente na compreensão desta fraternidade pura, na compreensão deste verdadeiro amor fraternal para com tudo e para com todos, e que principalmente nós possamos trabalhar em nós este ponto de equilíbrio ideal, para que não sejamos joguetes das circunstâncias, das pessoas, das situações que normalmente somos levados a vivenciar. Que a gente saiba se utilizar deste equilíbrio para seguir adiante no nosso processo evolutivo. Não é simples o amor fraternal, não é simples a fraternidade pura, mas nós que já temos a possibilidade de conhecer, devemos praticar, devemos colocar em prática na nossa vida. Devemos fazer com que isso seja uma coisa natural, mesmo que nos persigam, que nos caluniem, ou que insistam em nos perturbar e desequilibrar, que nós continuemos a amar fraternalmente aquela alma querida, aquele espírito amigo, para que através do exemplo haja um final desta situação e que tudo se transforme neste verdadeiro amor fraternal, duradouro e eterno na nossa caminhada evolutiva. Isso será bom para nós, será bom para todos que estão ao nosso redor e, principalmente, será bom para o nosso futuro, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos. Um bom domingo a todos, uma boa semana. Nos vemos quarta-feira no nosso Relembrando Chico Xavier, às 21 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus abençoe a todos.